Agora eu quero falar com vocês sobre solidariedade. Roda o VT que a gente vai conversar com alguém especialista nisso. Vamos lá. Para o convívio em sociedade, é imprescindível adotar algumas condutas, dentre elas a solidariedade. Ao contrário do que muitos acreditam, essa atitude não diz respeito apenas a ajudar os mais necessitados financeiramente. Pessoas mais abastadas podem precisar do voluntariado. A solidariedade é um dos atos mais nobres e humanos no mundo em que vivemos. Solidariedade é a ação de ser bondoso com o próximo, assumindo uma função de colaborador. Portanto, ser solidário consiste em ajudar o outro com boas intenções e generosidade. Dessa forma, a solidariedade é legítima, sem qualquer tipo de discriminação. Deve haver compaixão e compreensão concreta dos sentimentos alheios e propósito genuíno em contribuir, sem esperar algo em troca. E é com esse sentimento que começamos o nosso Papo Reto. Eu comecei o programa hoje falando que, de repente, a gente é tocado pela emoção, falar de solidariedade, a viver a solidariedade no tempo do Natal. Então, nós fazemos festas, nós distribuímos cestas, sacolinhas, distribuímos alimentos, fazemos presente, damos para as crianças. E parece que, de repente, a solidariedade é um sentimento que surge no nosso coração só no final do ano. Mas que coisa esquisita, né? As pessoas também não sentem necessidade durante o ano. Por isso eu quis hoje conversar com uma pessoa que é especialista em solidariedade. Mais do que isso, é especialista em misericórdia. É especialista em ter um coração sensível e perceber que o outro precisa, não só no Natal, mas a vida toda. Tem pessoas que a gente admira porque, de repente, são cantores, são artistas, e outras pessoas nós admiramos pela grandeza do coração e pela nobreza de alma. Se tem uma pessoa nesse Brasil que eu admiro e tento imitar de todos os jeitos, mas não consigo de jeito nenhum, é esse Padre Gianpietro, que é o nosso Padre Gianpietro Carraro, fundador da comunidade Missão Belém. Padre Gianpietro, seja bem-vindo, muito obrigado por o senhor aceitar esse convite nessa véspera de Natal, nessa tarde que a gente conversa com o senhor. Muito obrigado, que o senhor deixe o Natal da gente muito mais bonito, muito mais feliz. Obrigado, Padre. Obrigado, professor. Boa tarde e um Feliz Natal para começar. Isso é verdade. Feliz Natal para o senhor, Padre. Padre, a gente está falando hoje no programa aqui na Rede Vida sobre a questão da solidariedade, da misericórdia, do coração aberto. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor já respondeu milhões de vezes, mas eu queria que o senhor falasse, porque é uma obra tão bonita, é uma obra que a gente sente o coração de Deus de uma forma tão evidente, que eu queria que o senhor repetisse. Como surgiu a Missão Belém, Padre Gianpietro? A Missão Belém surgiu pelo grande desejo de estar juntos com os pobres da rua. Mais ou menos no ano 2000, eu com a irmã Cacilda, que comigo iniciou a Missão Belém, e alguns jovens, nós iniciamos a ir para as ruas do centro de São Paulo, Praça da Sé, Pátio do Colégio, Cracolândia, que estava se formando, e assim podemos ver, conhecer, sentir na pele a vida, o drama, a tragédia destes irmãos de rua, e até que passamos a dormir na rua com eles, decidimos viver semanas inteiras na rua, meses na rua, dormindo nas calçadas, nas praças, para viver com eles, para experimentar. É impossível entender uma pessoa se você não vive a vida que ela vive. E assim eu me tornei um padre de rua, e também a Missão Belém se tornou uma missão de rua. E assim começou a Missão Belém. O padre, o senhor fez o inverso daquilo que Jesus fez. O pobre disse, o senhor falou, como o senhor vive? Aí o pobre disse, venha e veja, né? E o senhor foi e sentiu. É interessante, o senhor passou a dormir, passou a viver, passou a sentir na rua mesmo, isso que aconteceu, padre? Sim. Foram inúmeras vezes que passamos até meses na rua, dormindo nas calçadas, junto com, assim, eles falam de maloca, aqueles grupos de irmãos de rua que dormem nas calçadas, e assim, conhecer, viver, sentir, conversar,
partilhar em tudo a vida deles. Este foi o princípio. Olha, Padre Juarez, a Missão Belém se chama Belém porque ela quer reviver o milagre de Belém. É Jesus que nasce pobre no meio dos pobres, você entende? Então, este é o ideal nosso. Muito bonito, muito bonito. Se faz um de nós, né? Jesus em Belém se fez um de nós e o Senhor se fez um dos pobres também. Isso é muito bonito. O Padre Gianpietro, e depois ela vai se estruturando, a Missão Belém vai se estruturando e ela passa a acolher, ao invés da rua acolher essas pessoas, a Missão Belém passa a acolher essas pessoas, né? Sim, sim. É claro que quando começamos a viver na rua, nosso primeiro pensamento era nos mergulhar, partilhar, abraçar com o coração, com as mãos, estes irmãos. Chegou um momento que eles começaram a dizer: ajuda-nos a sair daqui, ajuda-nos a ter uma vida nova. Você sabe que a rua significa também droga, significa também coisas que não é prazeroso viver, né? E eles viam uma outra fonte, uma outra luz e pediram acolhimento. Isso foi assim muito difícil, porque olha, a primeira missão de rua foi mesmo as crianças de rua. Eles chegaram por volta das 3 da madrugada e entraram debaixo dos nossos cobertores. A gente dormia lá na rua e eles começaram pelos pés e começaram a subir ao nosso lado. Eu me lembro um menino de rua, Rafael, o primeiro que acolhemos. Eu me encontrei ele aqui do lado. Ele falou: padre, amanhã você me leva para tua casa, não é? E aí era às 4 da madrugada, 3 horas. Eu falei: sim, claro que te levo, mas eu não sabia aonde teria levado esta criança. Mas assim passei o restante da noite até amanhecer pensando como podíamos fazer. E assim, com a Irmã Cacilda, abrimos uma casa, a primeira casa de acolhida das crianças de rua. Depois vieram os adultos, vieram as mães solteiras. Hoje a Missão Belém tem 180 casas de acolhida, pode acolher 2.200 pessoas e destas 700 são doentes. Infelizmente a rua é dura e tem também este aspecto da doença, pessoas que têm uma doença que nunca mais irão ser saudáveis, às vezes doença psiquiátrica, às vezes se perder um braço, uma perna, não consegue andar. Essa é a Missão Belém. Padre, vamos retomar os números que são impressionantes. São 180 casas, 2.200 pessoas. Isso, sim. Aqui no Brasil, a Missão Belém se desenvolveu e abriu 180 casas de acolhimento, homens, mulheres, crianças, mães solteiras. São 2.200 vagas, camas que tem na missão, prontas para acolher, e destas 700 estão constantemente ocupadas pelos doentes. E depois, como é que isso foi possível? Foi possível porque alguns irmãos de rua que foram acolhidos no começo, eles decidiram ficar com a gente. Isso acontece sempre, todo ano. Alguns que se restauraram, assim a nossa palavra, se recuperaram das drogas, decidiram ficar junto conosco e se tornar responsáveis, pais. Nós falamos de uma casa de 10 pessoas. E assim, 10 mais 10 mais 10, chegamos a 2.200. O senhor falou da Missão Belém aqui no Brasil. A Missão Belém está em outros países também, padre? Sim, a Missão Belém está também no Haiti. No ano 2010, o ano do terremoto, o cardeal de São Paulo, Dom Gilio Pedro Serre, falou assim para nós: por que vocês não vão para o Haiti? O carisma de vocês de estar junto com os pobres poderia ser muito útil neste lugar. Assim, foi uma surpresa grande, a gente não esperava isso. Porém, pensamos, por que não? Por que não? Esta é a voz de Deus para nós. E assim iniciamos. Hoje lá também tem uma realidade muito
muito forte. Estamos numa favela na beira do oceano, uma grande favela, dezenas de milhares de pessoas, tudo em barraco de lata com gravetos que sustentam estas latas. E lá estamos com um centro de acolhida de crianças durante o dia. Eles ficam desde do nascer do sol ao pôr do sol e recebem educação, recebem alimento, esporte, lazer, tudo que uma criança precisa. Você imagina em cima de um lixão, né? Tudo isso acontece em cima de um lixão. Claramente tivemos que sanear um pedaço de terra. E hoje nascem muitas, tem uma estrutura de escola. Lá também são mais de 2.000 crianças acolhidas todo dia. São 8 missionários que entregam a sua vida lá no Haiti. E depois também na Itália, de uma forma um pouco reduzida. Eu sou italiano de origem, por isso que não me esqueci da minha terra, apesar que estou aqui no Brasil há 26 anos. Mas também lá na Itália tem casas de acolhida de povo de rua. A realidade do povo de rua em Roma, acho que todos vocês conhecem, devido à ação do nosso Papa Francisco. Então, este é o nosso objetivo, acolhê-los nas nossas casas de forma um pouco mais reduzida do que aqui no Brasil, mas com o mesmo princípio, o mesmo coração. É maravilhoso escutar tudo isso do senhor, Padre Jean Pedro, e é maravilhoso saber que tantas e tantas pessoas que vocês acolhem passam a ser acolhedores também. Como que é bonito o amor contagiando as pessoas. Padre Jean Pedro, esse ano que a gente sofreu com essa pandemia, todos sofremos, mas quem sofreu mais foram os mais pobres e principalmente o pessoal em situação de rua. Dá para o senhor falar para a gente e deixar as pessoas que estão nos assistindo agora saber entender como foi difícil passar esse ano e sofrendo essa pandemia? Sim. Foi particularmente difícil, porque você imagina o isolamento. Como é que você faz isolamento na rua? É muito difícil, porque o povo de rua não tem casa e as pessoas se isolam normalmente na sua própria casa. Então, você sabe que nós temos um prédio na Praça da Sé, não é nosso, foi dado incomodado por 10 anos, e este prédio acolhe o povo de rua. Durante estes meses de pandemia, o prédio se tornou uma grande enfermaria. São 10 andares, chegou a acolher cerca de 100 irmãos de rua com suspeita de Covid. Então, a gente andava nas ruas, caminhava, as equipes da missão, e recolhia aqueles irmãos debilitados, caídos, que não conseguiam se levantar, e trazia para as nossas casas. Lá tinha uma pequena estrutura de enfermeiros que ajudava, mas, sobretudo, a estrutura normal da Missão Belém, que é uma família para quem não tem família. Esta é a novidade da Missão Belém, e permite uma acolhida serena, dia e noite, constante, como uma família. As pessoas de rua passam a fazer parte da nossa família. E assim, depois, em contato com a prefeitura, com as estruturas do Pelezão, etc., nós conseguimos ajudar estas pessoas a se recuperarem. Hoje é mais leve o problema, apesar que ainda existe o problema. Porém, foi uma luta. No prédio da Sé acolhemos 500 com suspeita de Covid, exatamente neste prédio, e permaneceram nesse lugar. Adaptamos este lugar para se tornar como que uma enfermaria. Nossa, Padre Jean Pedro, eu sei que todo esse trabalho é o grande presente de Natal que todo mundo pode receber, essa lufada de misericórdia e de solidariedade que o Senhor nos passa. Padre Jean Pedro, existe um risco do trabalho na rua, de violência ou resistência com esse trabalho? Padre Juarez, cada coisa tem seu preço. Olha, nesses anos de rua, nós podemos testemunhar a proteção de Deus. Você sabe que a gente vai na rua, missionários, missionárias, jovens também, passa as noites na rua. Porém, a primeira coisa que precisa falar é que os irmãos de rua são muito afeiçoados a nós. Quando a gente passa na Cracolândia, no meio do fluxo, aquelas cenas que se vê na televisão,
a gente costuma passar no meio deles, às vezes com uma procissão eucarística, às vezes simplesmente para dialogar e conversar. E eles abrem um caminho para nós, abrem aquele fluxo que é muito difícil passar no meio, e nos protegem, nos acompanham. Assim, durante as noites, acontece às vezes que os próprios irmãos de rua montam, fazem a guarda para nos proteger, para que não aconteça nada. Então, isso é uma constante. Nesses 15 anos, 20 anos de missão, realmente louvamos a Deus que Ele nos protegeu. Não é que foi sempre fácil, a gente se encontrou com armas na frente, com facas, sobretudo quando você deve parar as brigas, os linchamentos, assim, não é fácil, mas Deus nos ajudou sempre e saímos ilesos. Você vê que ainda estou vivo, estou aqui. Ô, Padre Jean Pedro, eu comecei falando um programa hoje dizendo que a gente fala muito de solidariedade no tempo de Natal e parece que durante o ano a gente acaba esquecendo da misericórdia, da solidariedade. O senhor acha que essa solidariedade ela poderia ser mais permanente durante o ano? A gente poderia viver esse tempo de maior solidariedade durante o ano todo, né, Padre? Eu acredito que esse ano de 2020, apesar de ser muito doloroso, difícil, ele foi uma escola de solidariedade, porque nós somos testemunhas de como milhares de pessoas, pequenas pessoas humildes, nos ajudaram de mil formas. Um trouxe as máscaras que eles tinham costurado em casa, outro trouxe o álcool gel, outro trouxe 1 quilo de alimentos. Foi uma corrida de solidariedade que, apesar da pandemia, não faltou nada nas nossas casas a nível de alimento. Foi impressionante, realmente, dos pequenos aos grandes, das crianças que traziam as suas moedinhas. Foi uma escola de santidade, sim, claro, mas de solidariedade este ano, porque foi realmente uma dimensão de santidade. Também daqueles que não conhecem muito a fé. A fé, ela se expressa no amor, e isso aconteceu. Eu espero que isso possa continuar a acontecer, espero que a pandemia tenha fim e que a solidariedade possa continuar como foi neste ano. Padre Jean Pedro, eu queria dizer aqui para as pessoas, a Missão Belém está sempre disposta a ajudar, mas é importante que as pessoas estejam dispostas também a ajudar a Missão Belém. A melhor forma de ajudar a Missão Belém, como é? A melhor forma de todas as pessoas se unirem, milhares de pessoas nos assistem agora, como que seria a melhor forma da gente ajudar a Missão Belém? Olha, a primeira coisa é o coração. O coração. Seguramente, tantos irão nos acompanhar e se perguntam como fazer com estes irmãos de rua que aumentam sempre mais. O aconselhamento que a gente dá de todo o coração é esse: não tenha medo, se aproxime, estenda a mão, se é possível, dá um abraço, se é possível. Se o irmão te pede dinheiro, não precisa dar dinheiro, não, mas convida ele numa lanchonete, toma um refrigerante com ele, se torne irmão, se torne amigo, crie laço com este irmão. A partir disso, irá nascer tudo. A Missão Belém ela tem como específico os irmãos de rua, não consegue fazer mais do que isso porque eles são muitos. Porém, este caminho de ir ao encontro dos irmãos sem medo, com sorriso, com confiança, criando laços de família, esse é o modo de ajudar a Missão Belém. Eu acredito é o modo de acolher o nosso menino Jesus, o nosso Deus que está na rua, como ele falou em Mateus 25, eu estava nu, eu estava caído, eu estava abandonado e tu me visitaste. Esse é o modo melhor de ajudar a Missão Belém, o menino Jesus. Que beleza. Para a gente terminar, como é que vai ser o Natal na Missão Belém? Nas casas, junto com os irmãos de rua? Em primeiro lugar, a gente ama muito o presépio. Então, os irmãos, na simplicidade deles,
irão realizar presépios, às vezes com barro, com nada que tem, irão realizar presépios. Depois, nós temos um instrumento toda manhã, o diário espiritual é como que uma meditação sobre um trecho bíblico, e os trechos bíblicos serão todos sobre o Natal, e sobretudo, tentaremos ir nas ruas para levar esta boa nova, este amor, este carinho, às vezes de forma muito simples, levando, por exemplo, uma trufa. A Missão Belém criou até uma fábrica de trufas para poder se sustentar. Então, no Natal, nós iremos levar uma trufa como um sinal de amor para os irmãos, sempre para fazer sentir a nossa presença. E eles sabem que as portas da Missão Belém estão sempre abertas dia e noite, para quem está na rua. Ele pode vir em qualquer momento. De fato, isso acontece. Todo dia entra na missão, pelo menos 30 irmãos de rua espontaneamente batem a nossa porta. Padre Jean Pietro, eu queria agradecer muito ao senhor. Eu quero agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor dispõe. O senhor é um homem tão ocupado com tanta coisa e o senhor, de uma forma tão generosa, se dispôs a conversar com a gente. Mas o grande agradecimento que eu faço para o senhor, em nome de todos os cristãos, de todas as pessoas que conhecem o trabalho maravilhoso da Missão Belém. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pela sua vocação, muito obrigado por o senhor escutar realmente o que Jesus pede de nós. Muito obrigado mesmo. E eu queria desejar ao senhor um Feliz Natal e assim estendo esse Feliz Natal para todos aqueles missionários, os que trabalham na Missão Belém, aqueles que são assistidos pela Missão Belém. Muito obrigado mesmo, Padre Jean Pietro. Obrigado a você, Padre Juarez, pelo carinho, pela compreensão. Faz muito tempo que estamos em comunhão, que estamos juntos. Obrigado. E um Feliz Natal para todos aqueles que no Brasil estão acompanhando este programa, a Rede Vida. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Não tenha medo de amar, porque o amor abre caminho. Feliz Natal a todos. Feliz Natal, muito obrigado. Deus abençoe a todos.